Bendito e louvado seja Deus. Eu creio que quando Deus nos chama para qualquer missão, na tua vida, na sua vida, como nós dizemos, né, na vida ordinária, ou seja, no dia a dia, na sua profissão, em qualquer lugar, ou que seja uma missão dentro da igreja, no seu grupo de oração, quando Deus nos chama, Ele capacita, Ele sabe de todas as coisas. E nós estamos aqui, né, nesse congresso, acreditando nesse chamado. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque apenas você foi convidado pelas redes sociais. Você está aqui porque você recebeu um chamado de Deus para estar aqui. E Deus, eu costumo dizer que Ele não perde tempo, Ele não perde oportunidades, mas isso depende de cada um de nós acolher ou não. Deus fez um chamado para a minha vida já há alguns anos. A minha primeira experiência de batismo no Espírito Santo, eu tinha 16 anos de idade. Foi em 1976. Hoje eu sou casado, tenho 4 filhos, tenho 7 netos. E atualmente Deus me deu a graça de estar como coordenador diocesano da Renovação Carismática. Participo do grupo de oração Javé Nessi, na paróquia Santa Luzia, e é uma bênção de Deus, essa vida aonde nós podemos testemunhar a manifestação da graça. Como eu disse, quando Deus fala alguma coisa, quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre porque Ele é fiel. O tema que nós vamos conversar um pouco aqui: farei que brotem, que jorre rios de água viva do teu interior. Existe uma condição que é nós crermos, como diz a palavra. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu quero partilhar com vocês uma profecia, uma visualização. E essa visualização, ela pode ser cura para o teu coração agora, se você tomar posse disso e fazer com que ela se torne verdade para você. Nós estávamos em oração no Santíssimo e o Senhor me deu uma imagem aonde nós, aqui no centro desse recanto, estávamos como um monte de bonecos de cera. E os bonecos de cera estavam maravilhosos, porque uns estavam com as mãos estendidas, outros em posição de oração, outros com um terço na mão, outros assim com expressões de como se tivesse em êxtase. E de repente veio um fogo do altar e foi derretendo aquela cera. E debaixo daquela cera estavam imagens de pessoas fracas, sofridas, com expressões cansadas, com peso, com dor. E eu comecei a perguntar para Jesus o que era aquilo. E ele disse que muitas vezes estamos vivendo numa mentira, fazendo teatro, e Ele quer colher do fundo da nossa alma a nossa verdade. E rezando dentro do tema que nós vamos trabalhar hoje, a me mostrar como que uma chuva caindo sobre aquelas pessoas desidratadas, sofridas. E aquilo foi criando como que uma vida
nova a partir daquele derramamento de água, de chuva. Primeiro veio o fogo e aniquilou a nossa mentira. E depois veio a água e nos trouxe vida, nos hidratou, para que a gente pudesse realmente levar vida e não apenas sermos bonecos de cera. E nesse momento o Senhor me fez um pedido, me fez um apelo no coração. Eu sei que cada um de nós, Deus sabe, Deus te conhece, Deus sabe do teu coração, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe o que você experimenta, Ele sabe, Ele te conhece quando você está mergulhado na sua solidão. Ele sabe quando realmente você está sendo verdadeiro ou não. Ele sabe, Ele conhece a minha miséria. Uma vez em oração, o Senhor colocou para mim assim: a sua miséria me atrai, porque eu posso ser Senhor e Rei, porque você é fraco e eu mostro a minha força para você. E assim Ele fala para você. Deus conhece a sua miséria, Deus conhece o seu pecado, Deus conhece a sua mentira. Mas nós não podemos ficar acomodados nessa mentira e fazer de conta que está tudo bem. Como muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente encontra pessoas que faz tempo que a gente não vê, e aí, como é que vai? Tudo bem? Tá, tudo bem. Está tudo bem, não está nada. Às vezes não está nada. E muitas vezes nós atuamos. E o Senhor quer começar a curar isso no nosso coração. É lógico que, mediante toda a identificação do nosso pecado, aquilo que lava o nosso pecado é o sacramento da confissão. Mas agora eu te convido a ficar de pé, pegar a tua Bíblia, colocar a tua mão na Bíblia. Se você não trouxe, coloca a mão na Bíblia do vizinho. Primeiro, o Espírito Santo, ele quer levar você para o teu interior, para a tua alma, para o teu coração. Ele te mostra. Ele mostra a minha e a sua mentira, fraqueza, porque Ele conhece. E diante disso o Senhor age na misericórdia. Ele não te acusa. Deus, Ele não aborta o teu futuro por causa do teu passado. Ele não tira as oportunidades. Ele não se cansa de correr atrás de você, da tua alma e do teu coração. Nós pensamos que nós corremos atrás de Deus, que nós o buscamos, mas na verdade é Ele que te busca, é Ele que te quer, é Ele que te deseja. Ele deseja matar a sua sede. Ele deseja transformar, tirar toda a cera que te faz ser o que você não é. Ele te quer inteiro. E nesse momento eu te convido, como um momento de cura, de libertação, a repetir a minha oração, se ela for verdadeira para você. Senhor Jesus, eu renuncio a todo o pecado e toda mentira. Eu renuncio ao demônio e às suas obras. Eu renuncio, Senhor Jesus, todo fingimento. Eu renuncio, Senhor, todas as vezes que eu me escondo. Eu renuncio, Jesus, todo teatro que eu faço. Eu renuncio, Senhor Jesus, tudo que não te pertence. Eu quero ser seu. Lava-me, Senhor Jesus.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A palavra que o Senhor traz para nós está no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. E assim diz a palavra: no último dia, que é o principal dia de festa, Jesus estava de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isto, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Vamos entender um pouquinho essa palavra. Está falando aqui, no último dia, que é o principal dia de festa. Que festa era essa? É uma festa comum dos judeus, próximo ao mês ali de setembro, que é logo após a colheita. Acompanha comigo para vocês verem a beleza, porque fica parecendo uma coisa fora de contexto, né? Por que Jesus ali no meio da festa, ele levanta e fala: quem tiver sede, venha a mim e beba? Para que isso? Parece algo que não faz muito sentido. Primeiro porque diz a Escritura, um pouquinho antes do capítulo 7, no versículo 10, quando os seus irmãos tinham subido, então ele subiu também, ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Ele foi para a festa, primeiro ele falou que não ia, depois ele foi, e ele foi escondido, ele estava escondido, nem os apóstolos sabiam que ele estava ali. E de repente ele chega e faz um anúncio desse. Veja bem, essa festa é comemorada para celebrar algumas situações. Uma delas para comemorar a colheita. Só que eles não simplesmente comemoram a colheita, eles comemoram a chuva. A chuva que caiu antes para que se desse uma boa colheita. Essa festa também era chamada de festa das tendas. Então o que eles faziam? Ali por 7 dias, eles saíam das casas deles, montavam tendas e viviam ali, moravam por 7 dias nas tendas, para poder lembrar o tempo em que o povo ficou quando saíram do Egito rumo à terra prometida. O tempo que eles ficaram ali no deserto, viviam nessas tendas, né? E é interessante porque hoje em dia a cultura judaica, eu estava vendo uma curiosidade, né? O pessoal em São Paulo, uma comunidade judaica em São Paulo, eles saem dos apartamentos e montam tendas no estacionamento e passam 7 dias morando ali naquela tenda para poder comemorar a festa das tendas. É uma festa que ela é muito, muito importante,
Só que o dia mais importante era o último dia. Durante os 7 dias eles cantavam, eles rezavam os salmos, né? E eles passavam em volta do altar com as colheitas, com os ramos que foram colhidos. E o sumo sacerdote, ele ia até o poço, a piscina de Siloé, com uma jarra de ouro, ele colhia a água e ia para o altar. Na hora que ele chegava no altar, ele derramava aquela água, e a água escorria do altar e saía escorrendo pelas escadas, e assim eles faziam isso no 7º dia, que era o último dia. Eles faziam isso intensamente, para que jorrasse água ali de cima do altar, para também cumprir as profecias de Ezequiel, de Isaías, que diziam, né, que de Jerusalém iria nascer um rio de água, que podia matar a sede e curar todos aqueles que essa água alcançasse. E Jesus ali, presta atenção, e Jesus ali vendo tudo aquilo, e ele estava escondido. E nesse momento, ele falou assim: eu não posso esconder mais. Diante daquela expectativa do povo judeu, ali, celebrando a chuva, através daquela água que estava sendo derramado pelo sumo sacerdote. Aquela água escorrendo, eles cantando, gritando os salmos, e de repente, escuta-se um grito, uma voz, um clamor, e esse clamor, até para os apóstolos, foi uma novidade. E diz aqui, Jesus, de pé, ele clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Não é essa água que está escorrendo aqui nesse altar. A fonte que pode jorrar do teu peito está aqui. E Jesus falava: vem a mim. E dá para a gente poder imaginar a beleza do momento dessa passagem. E eu tenho certeza que com essa pequena explicação, tem muito mais coisa, mas com essa explicação já dá para você entender o porquê que aconteceu isso. O porquê que do nada ele grita: quem tiver sede, vem a mim. E aí nós vamos conversar de uma coisa muito séria. E Deus incomodava, Jesus incomodava o meu coração enquanto eu preparava essa pregação. Eu sou da área de saúde e uma das especializações, eu sou dentista, mas eu também trabalho como clínico geral em medicina chinesa, e dentro dessa licenciatura de medicina, uma das minhas especializações é nutrição energética. Então eu trabalho muito com essa área, com a parte de energia alimentar, com orientações a respeito, por exemplo, do valor da hidratação. E eu tenho estudos a respeito do que significa a sede e a desidratação. E Jesus começou a incomodar meu coração para que nós partíssemos desse princípio, para você entender o que Deus quer de você agora nessa tarde. A sede. Uma das primeiras consequências da desidratação. Você começa a ter fraqueza, começa a ter cansaço. Você começa a ter um cansaço extraordinário, um cansaço fora dos padrões de normalidade. Tanto é que uma pessoa pode ficar aí dias e dias sem comer, mas no máximo, uma pessoa pode ficar sem beber de 2 a 3 dias. Passou disso, ela morre desidratada. Depois, quando a sede, a desidratação começa a aumentar, começa a dar câimbras musculares,
começa a ter tanta fraqueza que começa a ter cãibra, começa a dar dor de cabeça. O coração, ele começa a ter dificuldade de bater. Depois, quando vai aumentando a sede, a capacidade de raciocínio, ela vai diminuindo. E além disso, por uma questão de defesa, o cérebro, ele começa a inchar. E aí você começa a ter tontura, a ter desmaios, até que morre. E é muito rápido isso acontecer. Nós vemos hoje na nossa igreja, uma igreja desidratada. Porque a gente começa a conversa com servos, conversa com aqueles que trabalham dentro da igreja, em qualquer pastoral. Eu não estou falando de renovação carismática, eu estou falando de vida espiritual diante do chamado que Deus te faz. Nós dissemos no começo que quando Deus chama, Ele capacita. Mas depende de como você acolhe essa capacitação que Ele está querendo te dar. Porque muitas vezes nós estamos desidratados na nossa alma. A coisa mais comum que você escuta hoje: nossa, a vida está difícil, né? Estou cansado, estou com estresse. Eu trabalho, com a parte de acupuntura. De 10 pacientes que eu atendo, sem brincadeira, 9 estão com quadros de ansiedade, com depressão. Estou cuidando de uma paciente que estava tentando suicídio com 19 anos. E isso a gente vê dentro da nossa casa. A gente vê isso, não é apenas de ouvir falar. Às vezes a gente ouvia isso em noticiários. Hoje o problema está batendo na porta da nossa casa. São várias e várias situações onde a gente ouve relatos. E quando não ouve estes relatos, é porque tem muitas pessoas vivendo como bonecos de cera, fazendo de conta que está tudo bem, fazendo de conta, fazendo teatro. E não é isso que Deus quer. Sabe, a gente reza, pede milagres para Deus, e Ele te oferece, Ele te dá de bandeja dons, graças, virtudes. Ele dá tudo de bandeja para você. Só que muitas vezes a gente tenta alcançar esses milagres no formato do boneco de cera. Você não vai alcançar. Nós vamos alcançar dentro da nossa realidade. Sabe, é aquele boneco que está debaixo do boneco de cera e que está ali mostrando: eu estou com sede, eu preciso matar a minha sede. E eu estou me referindo isso à nossa, não apenas à nossa vida espiritual, não. Eu estou dizendo isso com relação à realidade que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, nas nossas escolas, com a destruição que está sendo feita das nossas famílias, a descaracterização da família. Nós estamos vendo a coisa acontecer e estamos fazendo de conta que está tudo bem. A palavra de Deus, ela precisa ser anunciada, mas também o mal, ele tem que ser denunciado. E nós estamos muito coniventes com todas as situações, fazendo de conta que está tudo bem. E Deus hoje, nessa tarde, Ele faz um chamado para cada um de nós. Em primeiro lugar, mate a sua sede. Quantas e quantas vezes a Denise, a minha esposa, às vezes eu chego de alguma missão, e às vezes eu chego tarde em casa, e ela fala assim: Lu, você não está cansado, né? Descansa. E
eu falo para ela com brilho nos olhos. E isso vocês podem perguntar para ela, porque essa é a minha verdade. Eu viro para ela e falo: Dê, eu amo o que eu faço. Eu amo, é mais forte do que eu. Para que ficar cansado? Vamos trabalhar, vamos fazer o que Deus quer. Sabe, e isso é essa sensação de energia, essa sensação de disponibilidade para Deus, é sinal de uma pessoa hidratada. Quando você se hidrata bem, o seu intestino funciona muito bem. Não sei se vocês já ouviram um termo, né, que ele é cômico, mas ele é verdadeiro, né? Vocês já ouviram falar que uma pessoa é enfesada? O que é uma pessoa enfesada? É uma pessoa brava, não é? Mas na verdade o enfesado é aquele cheio de fezes, né? Ele está tão enfesado que altera a emoção e ele fica irritado. A primeira consequência do intestino preso é a falta de humor, a irritabilidade, a estupidez de humor, que muitas vezes a gente estoura sem saber por que está estourando. Vai ver, você pode perguntar: você tem problema de intestino preso, né? Porque você está enfesado, né? E uma das primeiras consequências de uma boa hidratação é o bom funcionamento intestinal, né? Para parar de ficar enfesado, para funcionar bem. E nós vamos matar a nossa sede naquele que pode nos dar vida, naquele que pode trazer para nós a graça de ter uma vida diferenciada, sabe, de viver no Espírito, viver as consequências de um verdadeiro batismo no Espírito. E não é porque a gente não tem problema, não é por causa disso, é porque o problema você encara ele de uma maneira diferente. Por quê? Porque você está bem hidratado, você foi na fonte e bebeu água através da sua vida de oração, através da Eucaristia, através da confissão, através do seu terço, através da intimidade, através das suas lágrimas de joelho ali na intimidade do teu quarto, do teu banheiro, que seja. É isso que faz a gente matar a nossa sede e acreditar que a promessa de Deus, Ele cumpre, Ele é fiel. O interessante das promessas de Deus, sabe o que é? É que quando Ele fala, a coisa já se fez, e a gente ainda fica esperando Ele fazer. Você tem promessas na tua vida. Deus fez promessas para você, e eu tenho certeza que você, na sua vida de oração, em alguma pregação, em alguma missa, em algum lugar, Deus te prometeu algo e você tomou posse daquilo. Creia que Deus, Ele tem uma essência de fidelidade tão grande, que Ele cumpre, mas Ele cumpre já tomando corpo aquilo que foi prometido. Porque quando Deus diz, haja a luz se fez. E assim é quando Ele fala que haja alguma coisa na tua vida, aquilo se faz. E Ele disse: você quer matar a tua sede? Vem a mim e beba. Deus é fiel, a essência dele, não duvidem daquilo que Deus promete. Isso é fé. E é o pedido, o apelo que ele faz. O único detalhe é que essa palavra, ela não para aí. Ela tem uma segunda parte. A primeira parte, Jesus fala, ele clama: se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
É a primeira parte. Só que muitas vezes nós nos acomodamos com a primeira parte. E o grito do coração de Deus hoje nesse congresso, para você e para mim, é também a segunda parte dessa passagem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Nós queremos beber da fonte, queremos beber da graça, queremos beber de Deus, porque nós temos essa necessidade de estarmos hidratados espiritualmente. Mas, meus queridos, não se iludam. Deus espera de você ansiosamente a segunda parte. Ele diz: quem crê, jorrarão rios de água viva. Quando você imagina, do seu interior jorrando rios de água viva, o que passa na tua cabeça? Que você vai criar um tanque ali, naquela fonte que está jorrando, e você vai ficar ali só bebendo. Quando Jesus traz essa imagem de rio, de rio de água viva que é inesgotável, a gente pensa que esse rio ele sai do nosso interior e ele sai para todos os lados. Esse é o apelo de Deus para você. E eu tenho certeza que eu não preciso nem falar aqui, eu sei que você sabe. Existem pessoas perto de você que estão morrendo de sede. Tem pessoas perto de você que estão com sinais de desidratação. E sinais de desidratação na alma, no espírito. Pessoas que estão cansadas, que estão esgotadas, cansadas de viver, irritadas, que nem conseguem raciocinar direito. Deus te chama a tomar posse de um carisma que é o carisma da ressurreição. Entenda o que eu estou falando. Mais até do que de repente Deus poder te usar para ressuscitar mortos, é muito mais sério o chamado que Deus te faz para ressuscitar vivos. Esse é o apelo de Deus para mim e para você. Aqueles que estão supostamente vivos, mas estão desidratados e estão sofrendo nos nossos grupos de oração, ali do nosso lado. Desculpa a expressão que eu vou fazer e o exemplo que eu vou dar, mas às vezes é a pura verdade. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados aqui, que tem pessoas morrendo de sede do meu lado e eu não consigo enxergar, porque eu estou no outro mundo. O Papa Francisco, ele diz que uma igreja sentada não vale para nada. E muitas vezes nós estamos sentados na nossa vida, no nosso comodismo, na nossa estrutura, e está faltando viver o batismo do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo nada mais é do que você matar a sua sede e matar a sede daqueles que estão do teu lado. Isso é batismo no Espírito. Batismo no Espírito não é você ter a sua vida transformada. Batismo no Espírito não é você sair falando em línguas. Batismo no Espírito não é você profetizar e orar e trazer cura, e trazer milagres, e trazer palavras de ciência, de sabedoria. Não. O verdadeiro batismo no Espírito, que valida
o batismo no Espírito. O que faz com que o batismo no Espírito seja verdadeiro, genuíno e real é o quanto você é transformado na sua capacidade de amar. Isso é batismo no Espírito. Porque senão, se nós ficarmos apenas nas manifestações dos dons, nós não vamos passar de bonecos de ceras desidratados. E como eu disse, a manifestação do batismo no Espírito, ela é dada no nosso dia a dia, na nossa vida. Diante dos problemas que nós vivemos. Às vezes as pessoas veem a gente aqui na frente, né? Pensa assim, nossa, não tem problema. Não tem problema nenhum, não vive problema nenhum. É tudo perfeito, né? E não é bem assim que acontece. Só que quem está aqui, olhando nos olhos de vocês e falando o que está sendo falado, nós temos que ter a coragem de buscar viver o genuíno batismo no Espírito Santo. Para quê? Para que você possa, diante de todas as pessoas que convivem com você, a pessoa olhar para você e falar, caramba, ali eu posso beber, ali tem água disponível. Os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, e muitas vezes eles criticavam o meu apostolado. Ele falava assim, poxa, você é um profissional da área de saúde, você é um dentista, você tem que investir em cursos, em especializações. E eu não, eu saía para a missão. E às vezes eu ficava 10, 15 dias fora pregando. E quando eu chegava, eu ouvia críticas. Você não pode fazer isso, olha a tua família, olha o teu futuro. Você tem que pensar na sua aposentadoria, né? E eu recebia mil críticas. Agora eu pergunto para vocês, quando eles hoje estão passando dificuldades, para quem que eles pedem oração? Para quem que eles pedem socorro? Para quem que eles clamam, vem aqui, vem rezar comigo? É para o alienado, né, que estava buscando as coisas de Deus enquanto precisava buscar as coisas profissionais. E isso acontece porque Deus ele tem um plano para cada um de nós. E eu afirmo categoricamente, e tem algumas pessoas aqui que me conhecem de perto e sabem que eu não sou uma pessoa alienada. Eu sou muito pé no chão. Mas eu sou atrevido na fé. Eu sei em quem eu ponho a minha confiança, e eu sei em quem eu posso beber, matar a minha sede, e eu sei que jorra rios de água viva do meu interior, porque eu creio, não por merecimento, mas é por causa da palavra de Deus. E você, por favor, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra para a tua vida. Como eu disse, não é porque eu não tenho problema. Esses tempos atrás, eu vivi uma situação delicada na minha casa, onde o meu filho, com 2 anos de casado, ele queria, queriam separá-lo, né? Não estava dando certo o relacionamento dele com a esposa, estava tendo muitos problemas, e as pessoas viravam para ele e falavam assim, separa, não dá mais, você não está vendo que não está dando mais, né? E aí vem a graça de quando você, como pai, batizado no Espírito, planta no coração do teu filho a semente certa. E eu ouvi dele uma coisa, que aquilo aquietou o meu coração, não deixou de me preocupar. Eu me preocupava, eu rezava, eu falava, eu clamava, eu colocava no coração de Nossa Senhora. Mas ele virou para mim e falou, pai, e o poder do sacramento, ele não é verdadeiro? Eu casei, eu tenho a bênção de Deus. E se eu tenho a bênção de Deus, Deus é fiel, Ele vai transformar meu casamento. Ele vai transformar.
E as pessoas falando para ele: separa. Hoje, eles estão vivendo uma bênção, uma graça. Eles fizeram um encontro há uns meses atrás, e a minha nora, ela chegou em casa e falou assim: como eu era ignorante de não buscar Deus, não é? Como que podia eu não querer Deus? E hoje eles rezam todos os dias e está transformado. Há uns tempos atrás, a gente cria os filhos, né, para viver uma vida cristã, para viver uma moral. E eu já partilhei isso em alguns encontros. Um dia ela chegou em casa com um namorado, e com toda a formação que nós demos para ela, ela virou e falou: pai, estou grávida. E naquele momento ela me conhece, eu fui o último a ficar sabendo. A minha esposa já sabia, os irmãos dela já sabiam, né? E por quê? Porque ela sabe que eu sou muito argumentativo, ela sabia o que ela ia escutar. E naquele momento eu pensei, eu não posso agir como um desidratado. E eu pedi licença para minha filha, para o namorado, para a Denise, e fui para o meu quartinho de oração, que eu chamo quarto de guerra, meu cantinho de oração. E quem dera você pudesse ter na sua vida um cantinho aonde você pudesse rezar. E é muito interessante, agora mesmo eu termino o testemunho, é muito interessante porque meus netos chegam em casa e às vezes estão lá brincando, de repente, e chora. O que aconteceu? Eu caí, machuquei meu dedo. Eu falei assim: tá, o que você quer que o vovô faça? Vamos no quartinho de oração. Então, ela queria que eu rezasse com ela antes do band-aid, antes de qualquer coisa. Porque isso a gente vai construindo na vida daqueles que convivem com a gente. Então, o que eu fiz? Eu não machuquei o dedão, mas eu machuquei meu coração com aquela partilha da minha filha. Eu fui para o meu quartinho de oração, eu bati o joelho no chão, eu não sabia o que rezar, não sabia o que pedir, eu comecei a rezar em línguas. E não foi mais do que 5 minutos que eu fiquei ali. E eu fui para a sala onde elas estavam. E foi muito interessante, eu partilho com vocês esse sentimento, porque no percurso, até chegar na minha filha, parecia uma eternidade, né? Sabe por quê? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que falar. Eu só sabia que eu não podia ali ser um desidratado e agir com estupidez e agir como qualquer um do mundo age. Eu não posso ser igual a todo mundo. Você não pode ser igual a todo mundo. E na hora que eu cheguei ali diante da minha filha, eu pedi para ela ficar de pé. Eu sei lá o que passou pela cabeça dela. De certo, a pessoa assim: pô, eu vou ficar de pé para levar uns tapas, de certo, né? Mas ela ficou de pé. Eu ajoelhei e beijei a barriga dela e abençoei. E naquele momento eu fiz uma oração: Senhor, abençoe essa criança, que ela seja repleta de bênçãos. A Valentina fez 7 anos ontem. E aquela atitude transformou o meu relacionamento com a minha filha, com o namorado dela, sabe, são essas coisas que Deus espera de nós quando nós estamos jorrando rios de água viva. Quando a minha filha tem algum problema e ela vê que precisa de ajuda, em quem que ela vai procurar? Quantas pessoas você mata a sede que estão do seu lado, com a sua maneira de ser, com o seu testemunho? Não é falatório,
Nós não vamos convencer as pessoas de ter uma vida nova no Espírito, apenas falando. Não, nós vamos mostrar, vivendo, mostrando que somos realmente batizados no Espírito e podemos ter uma vida onde brota do meu interior rios de água viva. E você afirmar que todas as pessoas que vivem, que convivem com você, pode vir buscar na fonte, porque você direciona para a fonte correta. Nada pode parar em você. Esse é o apelo que Deus faz para nós. E tem uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Romanos 8, versículo 19, e diz assim: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação, a natureza, as pessoas, a tua família, os teus vizinhos, teu grupo de oração, aguarda ansiosamente a manifestação tua como filho de Deus. E aonde você vai buscar essa possibilidade de atitude, você vai buscar bebendo na fonte, que é o próprio Cristo Jesus, que está ali à sua disposição para matar a tua sede. Então, a primeira dica que eu passo para você, encerrando a pregação, a primeira dica: reconheça que você está com sede. Aliás, uma dica profissional: nós nunca podemos esperar ter sede para beber água. Quando você sente sede, já existe um distúrbio no seu organismo. Eu estou falando isso organicamente falando mesmo, clinicamente falando. Nós temos que beber água sem esperar ter sede. É saber o quanto de água nós temos que beber por dia, né? Que é outra dica profissional: 35 ml de água por quilo de peso. Você pega teu peso, multiplica por 35, você vai saber quanto de água você precisa tomar por dia. E nós temos que buscar beber água no coração santo de Jesus, sem precisar você ficar com sede. Você não precisa esperar ter sede para buscar o coração de Jesus, para buscar ter uma vida de oração. E ter uma vida de oração é você ter um relacionamento íntimo com Jesus. Essa é a segunda dica que eu passo. Sabe, fale com Jesus aquilo que está no teu coração. Expresse aquilo que está no teu coração. Isso é ter intimidade. Isso é viver o batismo no Espírito Santo. E é o que nós vamos clamar nesse momento. Nós vamos clamar para que, em primeiro lugar, que o Espírito Santo passe pela nossa vida, queimando toda a cera que está fazendo com que se descaracterize o meu eu verdadeiro, aquilo que realmente eu estou sentindo, aquilo que realmente eu estou vivendo, as minhas dores, as minhas preocupações, as minhas limitações, a minha miséria, e diante disso, matar a nossa sede. Com esse Espírito que vem, que é derramado no nosso coração e que pode fazer a diferença no nosso dia a dia. Para as pessoas olharem para você, olharem para a tua vida e falar: poxa, vale a pena viver essa vida que essa criatura está vivendo. Vale a pena. Sabe, as pessoas têm que sentir o perfume de Cristo exalando das tuas atitudes, a sua maneira de falar,
a sua maneira de agir, a sua bondade, a sua doçura, e creiam que diante de toda essa situação, o Espírito coloca no teu coração perspicácia e inteligência, capacidade de organizar a tua vida, de crescer na tua vida em todos os aspectos. Sabe, o meu apelo agora nesse final dessa pregação é que você possa entender que Deus, Ele não quer que você viva de uma maneira alienada, ilusória, espiritualizada. Não, Ele quer que você viva rumo à santidade, porém com os teus pés no chão, para poder levar a vida para aqueles que convivem conosco. Eu costumo dizer também que nós somos, muitas vezes, humanos demais e atrapalhamos Deus. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma pequena parcela como seres humanos. Vivemos alguns anos apenas como seres humanos, mas eu sou espiritual, eu sou do céu e para o céu eu quero voltar.